Bem-vindo à nossa segunda aula sobre liderança. Então, entrando nessa segunda aula, o que um líder precisa ter é uma boa organização de ideias, um pensamento coordenado, tanto nas suas apresentações, quanto nas suas palestras, nas suas reuniões, independente disso. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para organizar melhor as suas ideias e ter ideias coerentes, assertivas, montando um esqueleto coringa que você vai poder usar em todas as situações. Ou seja, vai ser um roteiro único onde eu posso usar em todas as situações. Minha sugestão para essa aula é: pega uma caneta, um papel que você vai precisar. Legal? Então, já com os materiais em mãos, vamos trabalhar. O primeiro ponto que eu faço e que eu sempre divulgo e que eu sempre falo é: não adianta você querer falar sobre um assunto se você não tem um objetivo no final desse seu discurso. Então é muito importante que ao final você tenha um objetivo, independente do seu discurso. Então vamos supor que hoje você vai falar sobre um assunto aleatório. Vamos jogar aqui sobre comunicação, por exemplo. Então o que você precisa ter? Eu tenho um tema e agora eu preciso ter um objetivo. Então eu vou falar de comunicação e o meu objetivo ele vai ser com que vocês comprem um curso, por exemplo, de comunicação, que é algo comum e muito necessário hoje em dia. Então, uma vez que eu já selecionei o meu tema e o meu objetivo, vocês vão escrever aí no papel o tema e o objetivo de vocês para que a gente possa exercitar. Legal? Escreveu o tema e o objetivo, agora eu tenho que pensar no que eu poderia falar sobre o tema. Então, usando o meu tema comunicação, por exemplo, eu poderia falar de roteiros, eu poderia falar de postura, eu poderia falar de comunicação não verbal, eu poderia falar de comunicação não violenta, eu poderia falar sobre a história da comunicação, a importância da comunicação, o que é comunicação em si. Eu tenho vários tópicos. Eu gostaria que nesse momento vocês também usassem o papel para escrever todos os tópicos que vocês gostariam. Então eu vou pedir nesse momento que você faça uma pausa, leve o tempo necessário e escreva tudo que você gostaria de falar sobre o tema que você escolheu, levando ao objetivo que você almeja. Legal? Então levem o tempo necessário, ok? Então pausa o vídeo nesse momento, fica à vontade e leva o seu tempo. Terminou, voltamos aqui. Agora vem a parte importante. Sempre que eu vou organizar minhas ideias, ou sempre que eu vou passar uma mensagem, fazer um processo de comunicação, é muito importante que esse processo ele seja consistente. Quando eu falo sobre consistência, eu falo sobre começo, meio e fim. O ser humano ele tem a necessidade de ter coerência naquilo que ele escuta. Então ele precisa ter um começo, um meio, um fim, uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Essa sensação de progressão é uma parte inerente do ser humano. Então, nesse momento, eu quero que vocês virem a folha no verso e escrevam lá no topo da folha, introdução. Isso vai ser muito importante para a gente. Por quê? Introdução é talvez, se não a mais importante parte do seu discurso, da sua organização de ideias. Por quê? É através da introdução que as pessoas inconscientemente decidem se vão ficar e assistir o seu discurso, a sua reunião até o fim e prestar atenção nela ou se elas vão desligar. É como ver um filme. Se você vai no cinema, paga o ingresso, assiste na poltrona e o filme começa e ele está ruim, o seu subconsciente quer desligar, você quer ir embora, você sente que perdeu tempo ali. Um livro é a mesma coisa. Se você leu os 2 primeiros capítulos, não gostou, a tendência também é sair, desligar e não voltar mais para esse livro. Na sua apresentação, essa é a parte da introdução e ela é muito importante. Ok? Ficou claro para vocês que a introdução é muito importante? Eu espero que sim. Então, como fazer minha introdução ser mais agradável ao meu público?
Então, nós vamos dividir esse processo da introdução em 3 tópicos importantes que não podem faltar na sua introdução. Primeiro, perguntas. Eu preciso estimular a curiosidade e fazer as pessoas entenderem o porquê elas estão ali. Segundo, promessas, o que a pessoa vai ganhar assistindo a sua apresentação até o fim. E terceiro, autoridade. Quem é você para falar sobre o assunto? Então, vamos trabalhar as perguntas. Eu quero que nesse momento vocês pensem em algumas perguntas que vai atrair a atenção do seu público de uma maneira natural e espontânea. São perguntas a qual você já imagina a resposta. Por exemplo, quem aqui já teve dificuldade em se comunicar? Quem aqui já se enrolou durante uma apresentação e suas ideias saíram completamente desorganizadas? Ou quem aqui sente que já perdeu uma oportunidade porque não se comunicou bem? Perguntas. Agora eu vou para promessas. Deve ser uma promessa direta, objetiva e clara. Então, hoje eu vou mostrar para vocês técnicas que eu desenvolvi para que você melhore a sua comunicação e não passe mais vergonha em lugar nenhum. Seja um líder nato e consiga, assim, melhores oportunidades. E, por fim, autoridade. Quem sou eu para falar desse assunto com você? Então, meu nome é Gilson, tenho 38 anos, sou formado em gestão de recursos humanos e especialista em treinamento, desenvolvimento e gestão de pessoas e também um estudioso assíduo da comunicação, incluindo aí técnicas de PNL e exercícios práticos. E através da minha experiência desenvolvi métodos que foram capazes de promover 50% da minha equipe anualmente. E hoje eu vou passar essas dicas para vocês. Legal? Então, perguntas, promessas e autoridade. Isso vai ser a sua introdução. Se você fizer isso de forma coerente e correta, não vai levar mais do que 2 minutos dentro de uma apresentação, mas é necessário, pois é uma parte importante do processo. Legal? Entendeu esse ponto? Passa um traço aí, divide a folha mais um pouco e escreve agora nessa parte do meio, desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é os tópicos que eu vou trabalhar para chegar no meu objetivo. Então, lembra dos tópicos que você escolheu? Agora é o momento de você selecionar de uma maneira lógica aqueles tópicos que vão te levar ao seu objetivo. E aí eu sempre sugiro fazer um cruzamento importante, tópico versus tempo. Se eu tenho 10 minutos, quantos tópicos eu vou falar? Eu tenho 10 tópicos, eu gostaria de falar com os 10, mas eu só tenho 10 minutos, talvez não será possível. Então eu devo escolher meus 2, 3 tópicos mais interessantes, mais relevantes, que me levem ao meu objetivo. E nós não vamos entrar a fundo aqui nos tópicos, porque os tópicos vão ter que ser escolhidos por você e eles vão ter que ter a sua marca. Então não adianta a gente entrar aqui, mas eu quero que vocês selecionem 2 ou 3 tópicos e escrevam aqui na parte de desenvolvimento para que você consiga seguir durante a sua apresentação, com seus pontos importantes. Tranquilo? Legal. Passa mais um risco aí embaixo, não tem problema. E nós vamos para outra parte que confunde muito as pessoas na hora de desenvolver uma apresentação, que é a conclusão. E o que a conclusão precisa ter? A conclusão ela precisa ter 3 pontos também muito importantes. Quais são? Primeiro, um resumo do que foi aprendido. Segundo, uma chamada para ação. E terceiro, que pode ser ou não opcional, dependendo do seu objetivo, que é o tornar memorável. E aí eu já vou explicar por quê. Então, resumo. Um breve resumo do que nós aprendemos no dia de hoje, do que nós falamos na palestra ou na reunião. Chamada para ação, o que eu espero que vocês façam. E tornar memorável, uma frase impactante. Então, por exemplo, uma conclusão ficaria dentro da minha apresentação, mais ou menos assim. Então, hoje nós aprendemos que comunicação é importante para a liderança, para falar de forma mais clara, vender melhor suas ideias e trabalhar bastante a imagem que você tem dentro da empresa. Então, a partir de amanhã, eu convido vocês a conhecerem o meu curso, a conhecerem os meus métodos e melhorarem a sua rotina, a sua comunicação e a sua liderança.
deixo para vocês uma frase que eu gosto muito e que com certeza vai fazer sentido para vocês. O trabalho duro vence de talento quando o talento não trabalha duro. Ok? Resumo, chamada para ação, uma frase, uma citação, talvez um vídeo, dependendo de como você modulou isso, para que torne memorável e as pessoas pensem naquilo. Legal? Então, uma apresentação completa, ela fica introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, perguntas, promessas, autoridades. Desenvolvimento, os tópicos que você vai abordar. Conclusão, um resumo, chamada para ação, tornar memorável. Gilson, entendi. Mas agora, como que eu aplico isso além das palestras, além das apresentações? Então, vou fazer aqui de duas formas rápidas, como eu faria numa palestra, claro que de forma resumida, e como eu faria numa apresentação. Lembrando, alguns pontos podem ou não ser colocados ou tirados dependendo da situação, e vocês vão entender por quê. Então, palestra. Olá pessoal, quem aqui já teve algum problema de comunicação? Quem aqui já perdeu uma oportunidade por não se comunicar direito? Quem aqui gostaria de melhorar de carreira e a comunicação hoje está pecando? Então hoje eu vou mostrar para vocês técnicas que eu desenvolvi ao longo dos anos trabalhando que fizeram com que os meus colaboradores fossem promovidos anualmente. Meu nome é Gilson, sou gestor de recursos humanos, atuo na área desde 2009, sou especialista em treinamento e desenvolvimento e gestão de pessoas e hoje vou passar esse conteúdo para vocês. Então, primeiro, comunicação não verbal, comunicação clara e objetiva. Segundo, usando a comunicação e a liderança como um objeto, como uma opção para que você desenvolva a sua carreira. Conclusão, hoje nós falamos de comunicação não verbal, hoje nós falamos de ideias coerentes e hoje nós falamos também sobre como isso vai ser um degrau para a sua carreira. Então, a partir de agora, quem quiser adquirir meu curso, pode me procurar, terá 30% de desconto e eu conto com vocês. Deixo essa frase para que vocês pensem sobre isso. Trabalho duro vence de talento, quando o talento não trabalha duro. Muito obrigado. Palestra, claro que precisa ser sempre desenvolvida e nós estamos trabalhando aqui de acordo com o tempo. Reunião de trabalho. Pergunta, pessoal, estão todos cientes dos resultados que nós tivemos esse mês? Então, na reunião de hoje, nós vamos trabalhar para que nós melhoremos esses resultados. É a minha primeira reunião com a equipe, vendo minha autoridade. Então, sou o Gilson, sou um novo coordenador, um novo gestor de vocês. Estou aqui para ajudar vocês a sair dessa situação. Sou formado nisso, nisso e nisso e atuo nessa área há tanto tempo. Não é minha primeira reunião, eles já me conhecem. Então, talvez não seja necessário, dependendo da sua percepção, vender a autoridade. Tranquilo? Então, continuo. Tópico 1, vamos falar do nosso turnover, vamos falar do nosso ABS, vamos falar aqui das novas contratações. Desenvolvi. Conclusão. Então, pessoal, colocando todo mundo na mesma página. Hoje nós tratamos o ABS, nós tratamos o turnover, nós resolvemos a questão das novas contratações. Então, a partir do fim da reunião, chamada para ação. Espero que todo mundo cumpra o que está no plano de ação para que a gente tenha sucesso. Frase para tornar memorável. Preciso? Depende. Tem empresas que gostam de colocar uma frase ali no fim das apresentações. Se você julgar necessário de acordo com o seu bom senso, ponha. Se não, finalize e agradeça. Se você colocar, por exemplo, juntos somos mais fortes, vamos seguir em frente. Finaliza. Legal? Então, deixei aqui um pouco do meu conhecimento para vocês. Hoje nós falamos sobre organização de ideias, sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu espero muito que você divulgue esse vídeo, que você siga meu canal, que você contrate os meus serviços ou me leve para a sua empresa para que a gente possa trabalhar bacana com seus funcionários. Fico aqui, muito obrigado e a frase que eu deixo para vocês hoje é simplesmente, se você quer ter uma equipe nota 10, o seu treinamento precisa ser nota 11. Tamo junto, obrigado.